Continuando nossas videoaulas aí do tutorial para ajuste de modelos ipsométricos utilizado em procedimentos de inventário florestal, que é um material aí de apoio para o estudo à distância da disciplina de mensuração e inventário florestal da habilitação profissional de nível médio de técnico em florestas integrado ao ensino médio da ETEC, professor Dr. Antônio Frase de Toledo, do município de Presidente Prudente, São Paulo. Foi elaborada por mim, o engenheiro florestal Plínio Cariella. A gente vai falar aí sobre ajuste de modelos do modelo ipsométrico de Stolfs, né? As 3 primeiras videoaulas foi sobre a apresentação do tema, sobre como ativar o suplemento ferramenta de análise, depois a organização e preparação dos dados para se fazer o ajuste dos modelos, e a última aula foi o ajuste propriamente dito dos modelos linear simples, parabólico e Henriques, né? Agora vai ser uma aula específica aí para o ajuste do modelo de Stolfs, porque ele é um pouquinho mais trabalhoso, né? O modelo de Stolfs, né? Que trabalha aí com a variável altura de forma logarítmica, né? No caso, o logaritmo liberiano. Por quê? Porque esse modelo ele é um modelo não linear, que para se transformar em modelo linear foi necessário a aplicação do logaritmo liberiano na variável dependente, né? A altura depende do DAP. No caso desse modelo especificamente, o logaritmo liberiano da altura depende do logaritmo liberiano do DAP. Então, em virtude da variável dependente, né, ser logaritmo liberiano da altura, a gente vai ter que fazer aí uma correção, né? A gente vai ter que tirar esse logaritmo liberiano para ficar somente a altura, que é a variável que nos interessa. Então existe um processo que a gente vai ter que fazer aí para estar corrigindo o erro, né? Vocês vão ver daqui a pouco, da estimativa do logaritmo liberiano da altura, beleza? Depois de assistir a videoaula, se alguém tiver alguma dúvida aí, basta acessar o Microsoft Teams no horário da aula de mensuração e inventário florestal para tirar suas dúvidas na hora ali comigo, ou postar sua dúvida na aba de postagens da equipe, que depois eu vou retornar aí dando esclarecimentos, beleza? Então agora para a planilha Excel. Então aqui na nossa planilha Excel, onde estavam os dados coletados em campo da parcela 1, né? Já tem aqui os 3 primeiros modelos que foram ajustados: o linear simples, o parabólico e o de Henriksen, né? A gente já viu que dentre esses 3 modelos, o modelo parabólico está sobressaindo como a melhor equação ipsométrica ajustada, porque tem o menor erro e o maior R quadrado ajustado. Então, para fazer agora o modelo de Stokes, a gente vai precisar aí da coluna LN de HT e LN de DAP. O processo é o mesmo dos 3 outros anteriores, né? A gente vai entrar em dados, aba dados, análise de dados, regressão, vou procurar aqui regressão, ok. Na variável, né, na entrada, intervalo y de entrada vai ser no nosso caso agora logaritmo liberiano da altura em função da variável x, que é o ln do DAP. Como eu selecionei o título, eu vou informar que tem rótulos. Vou escolher um intervalo de saída. No tutorial escrito acaba que é criada uma nova planilha. No caso aqui, eu vou pedir para os resultados serem colocados aqui embaixo, aqui, ó, debaixo do modelo de Henriksen. Então, gerou o ajuste da primeira equação, tá? Então, vamos lá. Não da primeira equação, né? Da equação do modelo de Stolfs, só que esse erro aqui, ó, ele precisa ser corrigido, assim como o erro padrão, o R quadrado ajustado também precisa ser corrigido. Então, no caso, a gente não vai considerar esses valores aqui, né? Se a gente observar, são valores bem baixos, porque eles estão trabalhando com o logaritmo liberiano da altura, e eu não quero essa variável, eu quero somente altura. Então, para fazer a correção, né, desses 2 valores aqui, do R quadrado ajustado e do erro padrão ajustado, a gente vai ter que calcular aí um índice de correção
foi desenvolvido pelo Meyer. Então, índice de correção de Meyer que a gente vai ter que calcular. Na apostila escrita tem a forma lá, que é para corrigir um erro de um logaritmo niberiano, a gente utiliza a função exponencial. No caso, vai ser a exponencial de metade, por isso eu vou colocar aqui 0,5, meio, do quadrado médio dos resíduos, desse valorzinho aqui, ó. Tá? Vou fechar parênteses e aí eu tenho aí o meu índice de Meyer, tá? Que é o fator de correção. Esse modelo, para fazer a correção, eu vou precisar saber o DAP da árvore e vou precisar saber da altura que foi medida no campo, que eu vou chamar agora de altura real, tá? Que de fato foi coletada no campo. Eu vou colocar igual e vou lá buscar o valor do DAP. Enter. Mesma coisa eu vou fazer para a altura. Eu vou buscar a minha altura que foi coletada no campo. Pronto. Fiz a primeira aqui e vou arrastar para todos os indivíduos. Para os 16. Né? Vou apagar aqui. Pronto. Então as 16 árvores que tiveram a sua altura coletada no campo estão aqui agora. E agora do lado aqui eu vou criar uma coluna chamada altura estimada. Estimada por quem? Estimada pelo modelo de Stokes, né? Então a equação, como foi estimada com Ln de HT, eu vou começar com o exponencial também. Igual exp exponencial. O primeiro coeficiente, que é o coeficiente de intersecção, que eu vou apertar o F4 para poder arrastar depois, mais o coeficiente da variável independente, que também vou apertar F4, que multiplica logaritmo niberiano do DAP da árvore. Fecho dois parênteses, multiplicado pelo índice de correção. F4 para poder arrastar. Então beleza, vou arrastar para todas as árvores agora. E aí o que eu tenho aqui? Por exemplo, a primeira árvore que no campo teve uma altura medida ali, né, de 15,70 metros, quando a gente utiliza esse modelo de Stokes, ele estima como que a árvore tivesse, com esse DAP de 13,8, uma altura de 16,80 metros. Então existe um erro aqui, né, entre a altura real e a altura estimada. Da mesma forma, né, vamos ver a segunda árvore aqui, ó. A árvore que eu medi em campo, que tinha 15,6 centímetros de DAP, no campo ela tinha uma altura de 18 metros e 10 centímetros. Quando eu usei a equação, ele vai estimar uma altura para esse mesmo DAP de 17,5 metros. Tá? Então, isso é esperado, tá? Porque toda equação tem um erro de estimativa. Então, aqui a gente está vendo esse erro. A gente viu ele individualmente aqui nesses dois primeiros exemplos. Só que agora a gente precisa quantificar esse erro. Para quantificar esse erro, primeiro eu tenho que fazer essa diferença, né? Então, no caso, eu vou fazer a altura real menos a altura estimada, tá? Vou fazer essa diferença. Então, vai ser a altura real menos a altura estimada. Então, nesse caso, essa árvore superestimou em 1,10 m, né? Para outra árvore, ela subestimou 60 centímetros a menos. Só que eu preciso dessa diferença, né? Altura real menos altura estimada, elevado ao quadrado. Ou seja, eu preciso da diferença ao quadrado. É a metodologia que a gente vai utilizar. Então agora eu vou fazer a diferença elevada ao quadrado. Ou chapeuzinho circunflexo ao quadrado, ou ele vezes ele. Mesma coisa, tá? Vou arrastar para todos. Então aqui agora eu tenho a diferença entre a altura real menos a altura estimada elevado ao quadrado. Essa diferença ao quadrado de todos os 16 indivíduos, eu vou solicitar a soma. Seria a soma dos quadrados do resíduo, tá? Vou até colocar a sigla aqui. Soma dos quadrados dos resíduos. Tá? Depois disso agora eu vou fazer uma outra diferença. Só que agora vai ser a altura real menos a altura média. Então, a altura real, a diferença da altura real menos a altura média, então vai ser a altura real menos a média que está em cima. Eu vou buscar a média das árvores lá em cima, que eu já calculei aqui uma vez.
F4, Enter. Então, vou fazer essa diferença entre a altura real menos a média. Tá? Da mesma forma, eu vou fazer essa diferença da altura real menos a altura média elevado ao quadrado. Tá? É um método de diferença dos quadrados. Então vai ser menos 4,5 vezes 4,5. Vou arrastar isso até a minha última árvore e vou pedir a soma. Certo? Então aqui agora eu tenho a soma total, soma dos quadrados total. Aqui. Tá. Então eu tenho aí soma dos quadrados resíduo e soma dos quadrados total. Então são duas variáveis aí, são dois valores aí que eu vou precisar para calcular agora o meu erro. Então a princípio a gente vai calcular o erro padrão, tá? Para ver quantos metros a equação erra. Então no caso, a fórmula também está lá no tutorial escrito, seria a raiz quadrada da somatória dos quadrados do resíduo dividido pelo número de árvores que eu medi no campo, foram 16 árvores, menos o número de coeficientes que essa equação tem. Essa equação ela tem dois coeficientes, tá? Que é o coeficiente intersecção e o coeficiente da variável independente ali, né? Variante de DAP. Feito isso, eu vou achar o meu erro. Então, essa equação ela tem um erro de 1 metro e 2 centímetros, que pode ser para mais ou para menos, na média, tá? Depois eu vou fazer o meu erro em porcentagem, que é igualzinho dos outros métodos. O erro padrão dividido pela média, eu vou buscar a média lá em cima de novo, lá, vezes 100. Então eu achei que esse 1 metro e 2 centímetros que erra para mais ou para menos, representa do valor da média em torno de 5,05%. Tá? Então, se a gente for relembrar os outros erros ali, das outras equações, a primeira equação errava 5,31, parabólica errava 4,74 e o Henrys 4,92. Então, no caso, esse modelo de Stokes, ele foi melhor apenas do que o primeiro, linha reta. Os demais ele foi tudo maior, né? O erro acabou superestimando ainda. Mas não só o erro eu tenho que analisar, eu tenho que analisar o R quadrado ajustado. Então, da mesma forma, a gente vai calcular ele, né? Só para a gente usar como outro critério de comparação. E aí ele tem uma fórmula um pouquinho extensa, né? Então, seria 1 menos... Vou abrir dois parênteses aqui, porque primeiro eu vou ter que fazer a diferença do número de árvores que eu medi, menos 1, que é da fórmula, dividido pelo número de observações, menos o número de variáveis independentes. Eu só tenho uma variável independente, que é o ln de DAP. Então, menos 1 da fórmula de novo. Vou fechar os parênteses agora. E multiplica a soma dos quadrados do resíduo dividido pela soma do quadrado total. E vou dar enter. Ela é bem complicadinha a princípio aí, né? Mas aí eu tenho aí que o R quadrado é 0,68 e o erro é 5,05%, tá? Se eu não fizesse essa correção, eu iria achar um erro muito baixo e um R quadrado muito alto, o que não representa a verdade no caso, porque a equação ela foi ajustada com a variável dependente de logaritmo liberiano da altura, sendo que o que eu precisava era a altura. Por isso que a gente acabou fazendo essa correção do erro. Beleza? Um pouquinho trabalhoso, né? Tem vários passos. Quando eu for ajustar agora do modelo de Kurtz, eu vou acabar retirando essas colunas aqui, já vou fazer de uma forma direta, né? Quem for fazer pela primeira vez faz dessa forma aqui assim, né, para fazer passo a passo, bem bonitinho, e depois dá aí para tornar um pouco mais rápido o processamento, suprimindo essas partes aqui. Beleza? Então, se alguém tiver alguma dúvida, entra lá no horário da aula ou posta a sua dúvida que depois eu respondo. Então, aqui foi feito o ajuste de Stokes. Vamos montar aqui a equação rapidinho, né?
Então, para estimar a altura com esse modelo, eu teria que usar a função exponencial, depois o primeiro coeficiente de intersecção, vou colocar só 4 casinhas, mais o coeficiente da variável independente, vezes o índice de Meyer. Então essa seria a equação de Stokes para estar estimando a altura das árvores, se ele fosse o modelo que gerasse a equação isométrica com o menor erro e com o maior R quadrado ajustado. Certo? Então terminamos aí agora, de fato, o ajuste do modelo de Stokes.